Super Rede Boa Vontade de Rádio apresenta Pela Vida. Esclarecimento e conforto espiritual, valorizando o ser humano e seu espírito eterno. Agora são 14h20 no horário de Brasília. O programa Viver é Melhor. É a Super Rede Boa Vontade de Rádio com você nesta tarde de quarta-feira, 13h20, em Manaus, Amazonas, horário local. A cada 3 segundos, alguém atenta contra a própria vida. Como ajudar uma pessoa que tentou o suicídio? Qual o papel da família e de uma rede de apoio nesse momento? Te convidamos a acompanhar a entrevista da Isabela Ribeiro, da equipe da Super Rádio Brasil, a M940, emissora da Boa Vontade, no estado do Rio de Janeiro, com a doutora Luciana Mancini Bari, médica com foco em saúde mental, do Hospital Santa Mônica. Segundo informações da Organização Mundial de Saúde, a cada ano são registrados mais de 800 mil suicídios no mundo, o que representa aproximadamente uma morte a cada 40 segundos. Além disso, a cada 3 segundos, alguém atenta contra a própria vida. No Brasil, gente, são mais de 11 mil casos anualmente e muitas dúvidas surgem quando nos vemos na necessidade de ajudar uma pessoa que tentou o suicídio. Como devemos lidar com esse paciente? Como cuidar e preservar a vida de quem já tentou o suicídio? Afinal, ele é uma questão de saúde pública. Para conversar conosco sobre esse tema, convidamos a médica com foco em saúde mental do Hospital Santa Mônica, doutora Luciana Mancini Bari. Doutora Luciana, boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Viver é Melhor. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer sempre estar aqui com vocês, com esses temas tão importantes que vocês trazem para informar o público, né? Doutora Luciana, como deve ser a abordagem à família quando um ente querido tenta suicídio? Olha, primeiramente, essa pessoa, né, precisa fazer escuta desse paciente, escutá-lo sem julgamentos, né, sem minimizar o sofrimento desse paciente. Essa pessoa, né, esse ente querido, provavelmente está com um sofrimento profundo, em desespero. Então, a família tem que escutar, sem julgamentos, e tentar orientar, né, a buscar uma ajuda profissional, a sair daquele ciclo, daquele desespero e trazer esse familiar para o lado deles, né, e a procurar ajuda. Sim. Agora, pensando nessa fala, né, nesse momento em que a família vai conversar sobre o assunto, o que não deve ser falado, doutora Luciana, com essa pessoa que já está num momento delicado, sensível de sofrimento? Por exemplo, fazer afirmativas do tipo, quem quer mesmo se matar, não se mata. Quem fala não faz, ou minimizar, poxa, você tem tudo, você tem uma família ótima, você tem um bom trabalho, você tem pessoas que te amam, né? Essa pessoa está doente, então ela às vezes está em depressão e ela não consegue enxergar dessa forma, né? Então, ainda que ela tenha uma vida que para nós é uma vida prazerosa, é uma vida com boa qualidade de vida, para o paciente, para aquela pessoa, naquele momento, não é, né? Então, a gente tem que escutar, tem que orientar, não minimizar, não falar, não, isso não é nada, você vai ficar bem, né? Trazer esse paciente para buscar ajuda profissional. Agora, o que pode e deve ser observado, doutora Luciana, no comportamento ou mesmo na saúde do paciente, no sentido de prevenir uma tentativa de suicídio? Olha, aquele paciente que tem anedonia, né, que a gente fala que é aquela falta de prazer, né, a gente vê que ele já não sente prazer nas atividades que ele sentia. Então, uma pessoa que de repente gostava de fazer uma academia e já não vai mais, gostava de se encontrar com os amigos e já não se encontra, não socializa mais com a família, fica mais isolado, tem pensamentos negativistas com relação à vida, ao futuro. Acredita, no caso dos idosos, né, que é um pouco mais difícil às vezes de a gente identificar, é aquele idoso que acha que está atrapalhando, que incomoda, que quer ficar sozinho, que não quer procurar um tratamento para outras patologias que ele apresente, né? No caso de criança,
baixo rendimento escolar, eram alunos que antes desenvolvia bem, né? E de repente não passa de ano ou começa a não conseguir estudar, fica disperso, não se concentra. São todos sinais que a gente pode estar observando que alguma coisa não está legal. Certo. E aí, a família observando, quais profissionais devem ser buscados? Olha, o psicólogo, né? Se ele procurar um psicólogo, o psicólogo vai desenvolver essas questões com o paciente, né? E se ele necessitar, vai ser encaminhado para um psiquiatra, né? Sim. Uma depressão, por exemplo, ela pode ser tratada com psicoterapia, se for leve, né? Com mudanças no estilo de vida, ou pode, se for um caso moderado ou mais grave, necessitar de medicações, né? Então, pode inicialmente conversar com o psicólogo ou levar ao médico psiquiatra para fazer essa avaliação, e o psiquiatra também, se for necessário medicação, ele vai indicar. Se for necessário só terapia, ele vai encaminhar para o psicólogo, mas esses são os profissionais mais adequados na saúde mental. Certo. Agora nós sabemos, doutora Luciana, que existem muitas tentativas de suicídio e que, em vários casos, é só nesse momento que a família toma conhecimento do problema, da situação. Como dialogar de forma equilibrada no calor das emoções, né? Como tentar buscar o equilíbrio nesses casos? Primeiro que a família vai precisar de acompanhamento também, né? Principalmente se for um caso como você está comentando, né? Que descobriu naquele momento, então de repente tem que se deparar com essas questões, né? De proteger esse familiar, né? De lidar com todas essas questões. Essa pessoa vai precisar de ajuda, né? Profissional. Então não adianta essa família achar que vai conseguir ficar 24 horas grudada nessa pessoa para ela não cometer o suicídio ou para ela não ter o risco e deixar de viver a própria vida, né? Porque esse familiar ou esse ente próximo, né? Ele também tem uma vida, né? E ele vai acabar se frustrando porque ele não vai conseguir ficar grudado nesse paciente. Então ele tem que conversar com esse paciente, mostrar que existe tratamento, que existe forma de aliviar esse sofrimento, né? E que ele só precisa buscar, né? E acompanhar, estar junto, né? Para que essa pessoa tenha uma maior aderência ao tratamento, né? Aceite o que ela tem, né? E não corra mais um risco. Sim. Agora, pensando justamente nos familiares, doutora Luciana, esse tratamento, essa ajuda que o familiar, os entes queridos também vão precisar, porque às vezes o que pode acontecer? A resistência por parte da família de entender que também precisa de ajuda. Correto. Então, eles precisam procurar um psicólogo, né? Existem várias linhas, então às vezes a gente orienta os familiares, né? E muitos falam, mas eu não gosto de falar, eu tenho dificuldade de me abrir. Para isso vai estar esse profissional, né? Esse profissional vai orientar nesses casos, né? No caso de uma tentativa ou no caso do risco, né? Como que esse familiar vai agir, né? Então, existem diversos tipos de terapia, né? Tem comportamental, tem psicoanálise, né? Então, ele precisa procurar, ele não pode ficar desacompanhado. E, às vezes são vários familiares, um pensa de uma forma, outro pensa de outra, fica uma confusão, o paciente ou a pessoa que está ali fica mais confusa, né? Então é super importante esse acompanhamento familiar. Então, a partir do momento que identificou um risco ou uma tentativa na família, buscar ajuda profissional, levar o paciente, passar também com o profissional, trazer todas as dúvidas, né, com relação a esse problema que surgiu e que com certeza ele vai estar mais amparado para poder tomar as decisões, estar próxima a essa pessoa e minimizar o sofrimento dela. Sim, sem dúvida. Como a prática de atividades físicas, mesmo a espiritualidade, podem se tornar aliadas, doutora Luciana, na prevenção ao suicídio? Então, a atividade física, né, ela vai ajudar essa pessoa a produzir endorfina, né, que é um antidepressivo natural,
que a gente faz quando pratica atividade, a socialização. Então, sempre é importante, além de ser bom para tudo, né? A atividade física vai melhorar a respiração, a circulação, então esse paciente já vai se sentir melhor, né? E a espiritualidade também passa a ser um apoio, independente de qual seja a crença que essa pessoa tem, ela estar num grupo de pessoas, estar apoiada, né? Ter esse conforto é uma ajuda também. Então, inclusive nos tratamentos de internação, né? Quando um paciente cometeu suicídio, precisa ser internado numa tentativa frustra, né? Ele passa por esse tratamento, ele é acompanhado por psiquiatra, por psicólogo, participa de grupos de espiritualidade, pratica atividade física, porque são vários pilares, né? Uma coisa sozinha tem uma força, agora todas essas disciplinas ajudando, com certeza vai ter um resultado muito mais efetivo. Sem dúvida. Doutora Luciana Mancini, muito obrigada por mais uma vez estar conosco aqui no programa Viver é Melhor. Eu deixo esse espaço aberto para suas considerações finais. Então, assim, toda pessoa que conhece, né, alguém que, mesmo que não tenha tentado, né, que mostre esses sinais que a gente conversou durante a reportagem, né, tristeza profunda, desesperança, pensamentos de morte recorrente, falta de vontade de fazer as coisas, né? Converse com ela, estimule a procurar ajuda, né? Porque tem tratamento e se evita o risco. Sem dúvida. Nós conversamos hoje, gente, com a doutora Luciana Mancini Bari. Ela é médica com foco em saúde mental do Hospital Santa Mônica, sobre o suporte, o tratamento, o diálogo com o paciente que tentou o suicídio.